A vida não é composta só de tristeza. E às vezes a pessoa ela está passando um momento ruim ou tem uma história ruim, uma história familiar ruim. Quantas pessoas não têm os seus depoimentos, sua história triste, familiar? Quantas... E merece respeito. Merece respeito. Mas só que essa história pode ter começado ruim. O início pode ser ruim. Mas nós podemos escrever o meio e o final da história em excelência e na alegria, não só na tristeza, entendeu? Existe um tempo de alegria, existe um tempo de contentamento. Por isso que eu pedi para o pessoal parar e começar a fazer uma reflexão, porque direto pessoas me procuram com histórias extremamente tristes e eu fico analisando, né? Eu falo, gente... a gente pensa que tem luta. Quando chega uma pessoa que tem uma luta maior que a sua, você fala, gente, eu não tenho luta nenhuma. Isso daqui que eu tô passando é uma leve, momentânea tribulação. Tá lá em Coríntios. Paulo fala, essa leve, mas para nossa vida, nossa, ai, eu não tô aguentando mais, que tristeza, que desespero, que dor. Tudo bem, a gente respeita, mas nós sempre estaremos na média. Parece que a pessoa curte, né, isso aí, por quê? Porque vai chamar atenção. Parece que valoriza, né? Porque aí eu vou me sentir alguém, né? As pessoas vão sentir dó de mim, né? Vou chamar atenção, elas vão vir dar afago, um abraço, né? Então a pessoa fica viciada nisso, né? Fica mendigando atenção, na verdade. E tem outra coisa, nós temos que tomar cuidado com o vitimismo, né? Vitimismo. Porque às vezes a pessoa ela fica... Ela entra numa condição... Ela entra numa condição, falou a palavra correta, naquele tempo ruim, ela entra nessa condição e ela aceita a dor, aceita a tristeza. Como que eu sei que a pessoa aceitou a tristeza? Porque ela começa a usar aquilo como uma pessoa vítima daquilo. E a pessoa não é vítima daquilo. Aquilo faz parte da história dela, mas é para virar a chave. Porque Deus levantou essa pessoa não é para estar debaixo de jugo. Não é para estar debaixo de peso. Não é para estar debaixo de maldição. Não é para estar debaixo de tristeza. Não é só para ter uma vida de dor, mas é para ter uma vida de abundância, de alegria, porque o salmista, eu volto a repetir, o salmista entrega essa palavra, Senhor, na tua presença, ou seja, aonde que eu vou ter abundância de alegria? Na hora que eu começar a buscar Deus de verdade. Às vezes a pessoa está passando um momento triste, a primeira coisa que ela faz é parar de buscar. A primeira coisa que ela faz a tristeza leva ela para uma fraqueza espiritual. Eu lembrei aqui de uma passagem, depois eu separei aqui um texto, mas eu vou ler uma passagem aqui. Escuta essa daqui, pessoal. Romanos, capítulo 8. Escuta essa. Porque aí abre a nossa mente para as coisas do céu, para as coisas de Deus. Olha só, Romanos 8:31. Escuta isso daqui, turma. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A tristeza nunca pode ser suficiente para nos tirar da presença de Deus. Eu volto a repetir. Nenhuma tristeza pode ser suficiente para nos tirar da presença de Deus. Tristes ou alegres, nós temos que estar na presença de Deus continuamente, sempre. O que está escrito lá em Tiago 5,13? Está alguém entre vós triste? Qual é o código que o apóstolo Tiago entrega? Ore. Está alguém entre vós alegre? Qual é o código que o apóstolo Tiago entrega? Cante louvores. Tristeza, oração. Alegria, adoração. Louvor, gratidão. Tanto uma vertente contra a outra não pode nos separar do amor de Deus. E eu vou ser mais radical na minha fala. Nós somos tão egoístas que quando a nossa vida começa a dar certo, a gente esquece de Deus. De tão egoísta e mesquinho que a gente é. Quando tudo começa a dar certo, a gente esquece de Deus também. Não é só a tristeza que faz a pessoa esquecer de Deus. A alegria também faz a pessoa esquecer de Deus. Então, nós podemos ter uma vida na sua plenitude, só que Deus tem que ser o número 1 da minha vida, na alegria ou na tristeza. Eu acabei de ler aqui em Romanos capítulo 8, verso 31 ao verso 39. Paulo passou perseguição, passou fome, passou o fio da espada, passou naufrágio, passou prisão, passou todo tipo de tristeza e de tribulação que você pode imaginar. Muitos aqui nunca foram presos. Muitos aqui nunca sofreram naufrágio, obviamente falando. Muitos aqui nunca foram açoitados. Talvez a maioria ou todos nós nunca passamos fome, dos que estão assistindo agora aqui. E Paulo passou tudo isso, e isso não foi suficiente para tirar Paulo da presença de Deus. Ele continuou na presença de Deus. Por quê que ele continuou na presença de Deus? Quem encontra o Cristo ressurreto nunca mais volta atrás. Quem teve uma experiência genuína com Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, pode vir a maior tristeza, a pessoa ela não dá um passo para trás. Muito pelo contrário, quanto maior a tristeza, mais a busca da pessoa. Sabe uma coisa que eu me alegro, pastor? Quando eu me deparo com cristãos que estão passando a maior tristeza, a maior luta da vida deles, o que eles fazem? Aumenta a oração. O que eles fazem? Vamos fazer uma vigília? Vamos para o monte orar? E quando a vida deles começa a dar certo, o que eles fazem? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos lá adorar. Vamos cultuar. Vamos agradecer a Deus pelos seus benefícios. E sabe o que o salmista diz? O Senhor me acumula de benefícios. Foi o que eu disse aí para a turma de casa. Faça uma reflexão aí na sua casa. O que aconteceu de bom na sua vida hoje? Ou nessa semana de segunda-feira para cá, quantas coisas boas aconteceram na sua vida? É tempo de virar a chave, de esquecer aquilo que incomoda e de começar a colocar a pauta da alegria, começar a buscar a presença de Deus. E onde é que está lá um versículo mais conhecido? Esse versículo aí, pastor, é Salmos, né? Me alegrei quando me disseram. Davi falou, né? Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor.
Esse versículo é muito usado, é muito conhecido e é verdade. Vamos restaurar a alegria de buscar Deus. Aquele primeiro amor, sabe, sentir o coração queimando por estar na presença de Deus. Sentir o coração queimando para buscar Deus. Aí você chega lá na igreja, vê aquela igreja feliz, alegre, aquele povo se quebrantando na presença de Deus, alegre, cultuando a Deus, sabe, feliz. E às vezes a pessoa pode até estar num contexto não tão feliz, mas ela está lá buscando. Ela está lá se dobrando na presença de Deus. Agora, só para encerrar esse raciocínio aqui, sobre alegria, tem uma coisa que me chama muita atenção, lá em Lucas, capítulo de número 10, os versículos estavam maravilhados, porque as coisas sobrenaturais estavam seguindo o ministério deles ali, o tempo deles de buscar Deus. Jesus mandou eles saírem, né, de 2 em 2 e sair para cumprir a missão, e eles voltaram maravilhados. Senhor, o cego vê, o coxo anda, os espíritos malignos nos obedecem. Aqueles espíritos que atormentam a vida das pessoas, esses espíritos são revelados e esses espíritos são sujeitos a nós, eles nos obedecem, eles se sujeitam à nossa voz de comando e eles saem das pessoas. Aí Jesus disse para eles: vocês não viram nada ainda. Não se alegrem porque os espíritos imundos se sujeitam a vocês. Isso é uma consequência de você estar andando com Deus, é a glória de Deus, é o poder do Espírito Santo, é a presença de Deus que vocês estão buscando. Mas vocês vão ter que se alegrar e vocês vão ter que saltar porque aconteceu uma coisa mais extraordinária do que tudo isso. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Lucas capítulo 10, verso de número 20, olha só. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos imundos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. Glória a Jesus. Esse é o primeiro amor, a primeira caridade, o primeiro amor. Quando nós descobrimos que existe um Salvador, que Deus ama o homem pecador, quando nós descobrimos que nós temos jeito, que aquele buraco, aquele peso interior, aquela crise existencial, aquele vazio tem cura. Eu não preciso mais buscar no álcool, na droga, eu não preciso mais buscar na prostituição, na viagem, no passeio. O passeio é bom, a viagem é boa também, mas só que isso não pode ser o número 1 da minha vida. O número 1 para preencher esse vazio tem que ser Deus. E quando eu encontro a Deus, e quando eu busco a Deus, e quando essa abundância de alegria que tem lá na presença de Deus invade o meu coração, e eu conheço esse primeiro amor, eu me apaixono por Deus, aquilo ali é uma coisa irreversível. Nunca mais eu quero dar um passo para trás. Nunca mais eu quero sair da presença dele. Eu posso passar momentos ruins. Eu posso passar momentos de tristeza, de tribulação. Eu posso passar momentos até de erros. Mas isso não é suficiente para tirar eu da presença de Deus. Automaticamente a gente retorna para o nosso destino profético. E outra coisa, escuta essa, pessoal. Eu falo sempre isso, eu volto a repetir. Você nasceu com um propósito. Deus, quando Ele criou você, Deus, quando Ele criou a sua existência, Ele criou você com um propósito de vida. Uma pessoa só volta atrás. Uma pessoa, ela só troca a alegria pela tristeza e a tristeza pelo abandono de buscar Deus quando ela não descobriu por que ela nasceu, por que ela existe. Existe um porquê da existência dela. E o número 1 da existência dela é servir a Deus. Depois, curtir a vida dela, vamos dizer assim.
o destino que Deus traz para ela ser feliz nessa terra. Mas o número 1 é buscar a Deus, é servir a Deus. Então, isso daqui é uma coisa tremenda, quando nós descobrimos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aí ele fala aqui, né, no verso 20, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. Está aqui na Revista e Corrigida. Olha que coisa tremenda.